Brunão, muito obrigado pela disponibilidade e boa aula. Eu estou acompanhando. Tá comigo. Um abraço, boa cirurgia. Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? É um boa prazer, tarde, professor. É um prazer poder estar aqui nesse momento com vocês. Todos sejam bem-vindos. E a proposta de hoje é nós iniciarmos conversando a respeito da ventilação mecânica, que é um dos recursos utilizados na medicina intensiva para que possamos dar suporte a um paciente crítico. A dinâmica da aula vai ser expositiva, dialogada, então é importante que vocês interajam comigo. Eu vou pedir para que vocês façam algumas anotações, alguns registros, para vocês compreenderem algumas informações. Então, por favor, deixem próximo de vocês um papel e uma caneta, um lápis para vocês fazerem as anotações, e vocês podem me interromper a qualquer instante. Caso haja alguma manifestação pelo chat, eu não consigo acessar durante a exposição. Então, alguém de vocês que esteja com o microfone ativado, possa, por favor, me avisar da pergunta e se manifestar, tá bem? Então, para mim é muito importante a interação, então, de dizer se a velocidade das explicações, se o entendimento está acontecendo e tem uma lógica, um raciocínio para a nossa finalização e conclusão. Então, quem não entendeu o começo vai ter dificuldade para o final. Então, por favor, vocês vão comentando isso comigo. Combinado? Tudo bem? Eu tenho um xará aqui, o Bruno Marques. Eu já vou pedir para ele me ajudar também aí. Pessoal, então, vamos... Xará. Ok, Bruno, vamos lá então. Eu vou começar a nossa conversa de hoje. Está compartilhando a tela da apresentação, pessoal? Sim, professor. Está dando para ver tudo certinho. Ok. Então, o tema da nossa conversa de hoje é princípios da ventilação mecânica. Não há nenhum conflito de interesses com relação aos equipamentos que eu irei mostrar adiante. E essa aula está sendo ministrada para os alunos de medicina da USP, e é um grande prazer que eu agradeço a oportunidade, tanto pelo professor Thales Nadai, quanto também pelo curso de medicina da USP. Quais são os objetivos dessa aula? Definir e diferenciar as formas de ventilação mecânica, identificar as situações e suas relações que indicam a ventilação mecânica, compreender os princípios básicos dessa ventilação, conhecer e diferenciar os modos e modalidades ventilatórias e analisar e interpretar os gráficos da ventilação mecânica. Vocês vão perceber, então, que nós temos duas possibilidades de identificação da ventilação mecânica, como sendo invasiva e não invasiva, o que leva ao sujeito a uma condição de necessidade de suporte ventilatório e, por parte do profissional da área da saúde, identificar essas características para indicar essa condição terapêutica, entender como funciona essa ventilação mecânica e, a partir disso, que recursos que eu tenho nessa máquina, nesse aparelho, para que eu possa ofertar ao meu paciente. E, frente a isso, nós temos alguns registros gráficos que caracterizam esses modos e modalidades, e é importante vocês, como médicos, saberem e entenderem o seu mecanismo. Primeiramente, eu quero começar explicando e mostrando para vocês a equação do movimento do sistema respiratório. No ato respiratório convencional, habitual ou espontâneo, como que funciona a nossa respiração? Nós temos um estímulo neural pelo centro respiratório, que faz com que seja ativada a musculatura inspiratória. A musculatura inspiratória, ela promove essa abertura da caixa torácica, uma negativação pleural, intrapleural, e, consequentemente, uma pressão negativa alveolar. Consequentemente, a pressão atmosférica é maior que a interna,
e assim ao deslocamento de ar para a via aérea, e assim ocasionando a respiração e a troca gasosa. Na ventilação mecânica, esse processo ele vai ser diferenciado, principalmente nos ventiladores atuais, que se dá por pressão positiva. Então será uma pressão positiva na via aérea que vai ser direcionada a esse pulmão para que ele possa expandir. Então como que funciona isso? Aqui tem uma representação mecânica, né, das grandezas da física, como então um sistema, eu posso ter esse meu sistema respiratório, via aérea superior, inferior, e aqui esse alvéolo que recebe essa quantidade de gás. Para que esse ar adentre a minha via aérea, ele tem que vencer a resistência dessa minha via, esse fluxo de ar tem que passar, e a quantidade de ar, de moléculas de água por unidade de tempo, vai gerar uma quantidade de ar dentro do meu sistema respiratório. Eu chamo isso de volume. E essa quantidade de moléculas na superfície é aplicada uma força, gera uma força, que é denominada de pressão. Então, a resistência, ela se dá pela variação da pressão nesse sistema, pela variação do fluxo. E a complacência, que é essa capacidade de distensibilidade, ela vai se dar pela variação do volume, pela variação de pressão. Sendo assim, nessa equação do movimento, eu tenho a representação dessa equação, né, que a pressão, o que ela tem que vencer essa resistência, gerando um fluxo que vai deslocar uma quantidade de volume de acordo com a complacência. Se eu tenho um sistema respiratório muito rígido, isso vai ficar mais difícil, então a complacência está ruim, o volume estará baixo. Tá? E a partir do momento, então, em que eu tenho essas somatórias de pressões, né, então a pressão total, que vai ser a pressão da resistência, mais a pressão que vence essa complacência, eu consigo injetar ar dentro desse meu sistema respiratório, tá bem? Então, a pressão, ela vai ser equivalente à relação entre o volume e a complacência, somada ao fluxo, que é multiplicado pela resistência. E assim, é o entendimento de todo o processo para que eu faça a respiração. E é dessa forma que esse sistema, né, esse software, essa máquina, esse ventilador, ele consegue injetar uma pressão positiva, gerando fluxo, gerando pressão, gerando volume, ocasionando mudança da complacência e da resistência do sistema. Mais à frente eu vou retomar esse conteúdo para que vocês compreendam melhor esses significados. O que seria a ventilação mecânica? A ventilação mecânica, ou também conhecido como suporte ventilatório, é uma técnica que oferece suporte para o tratamento de um paciente. Dessa forma, nós conseguimos ventilar e ofertar volume de gás para que ele atinja esses pulmões. Numa condição artificial, gera-se então um gradiente de pressão entre as vias aéreas superiores e o alvéolo. Por isso que eu estou falando da questão lá da equação do movimento. Esse ventilador, essa ventilação artificial, ela tem que gerar uma pressão para alterar esse gradiente e aí sim permitir que haja um aumento dessa pressão na via aérea, aplicando essa pressão positiva. Antigamente nós tínhamos os pulmões de aço, que foi na síndrome da poliomielite, onde eles criaram o ventilador de pulmão de aço, que ele sugava o tórax do paciente e aí sim era por pressão negativa. Mas atualmente a gente não usa mais esse recurso, por isso que todos os ventiladores eles têm essa característica de pressão positiva nas vias aéreas. Então, para que eu execute uma inspiração, há uma pressão desse equipamento sobre o meu sistema respiratório. A ventilação mecânica ela pode ser dividida em ventilação mecânica invasiva e ventilação mecânica não invasiva.
O que diferencia uma da outra é a forma de liberação dessa pressão. Vamos aos detalhes, então. Aqui eu tenho um exemplo de uma ventilação mecânica invasiva, que ela é caracterizada quando existe uma prótese, que ela é acoplada à via aérea do meu paciente, por isso que ela se torna um procedimento invasivo. Pode ser ela o tubo orotraqueal, como aqui na representação, um tubo nasotraqueal ou a cânula de traqueostomia, por isso da invasiva. A ventilação mecânica não invasiva, o dispositivo a ser utilizado é uma máscara, é uma interface entre o paciente e a ventilação mecânica artificial. E eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, de algumas máscaras que envolvem nariz e boca, outra um pouco mais a face inteira, e o capacete. Atualmente, vocês devem ter ouvido falar, né, da questão da Covid, de uma indicação mais rápida, né, imediata para a ventilação mecânica, e que a ventilação mecânica não invasiva ela não seria uma predileção, porque tem várias situações, né, que podem promover a dispersão, o escape de ar e aumentar a dispersão do vírus no ambiente. E uma das técnicas mais recomendadas seria a do capacete, porque ela foi provada que ela tem esse menor escape, maior conforto para o paciente, haja vista que isso deveria ser realizado, né, no ambiente que tenha vedação aí da sala. Então, tudo bem com relação à diferenciação de ventilação mecânica invasiva e não invasiva? E a proposta da aula de hoje é sobre ventilação mecânica invasiva. Quando, então, está indicado a ventilação mecânica para o meu paciente? Numa situação para reanimação cardiorrespiratória, esse paciente ele já não tem uma condição cardíaca e respiratória para manutenção da vida, e o suporte respiratório pode advir desse recurso. Pacientes que apresentam uma condição clínica já crônica ou, né, aguda de hipoventilação, ou seja, o volume corrente, a frequência respiratória desse paciente está ficando baixa ou abaixo dos valores de normalidade. Isso faz uma tendência de retenção de gás carbônico, ocasionando então uma hipercapnia, ou até mesmo a ausência da respiração, seja por uma condição neurológica, por um trauma, por medicamentos, isso seria ou por uma sepse, né, um processo infeccioso muito grande, teria essa condição. Na doença pulmonar, que seja ela intrínseca, como uma fibrose pulmonar ou um outro comprometimento relacionado a isso, e a presença, identificação de hipoxemia, que é uma redução da pressão arterial de oxigênio no sangue, que o normal de 80 a 100 estaria abaixo desses valores. No paciente que apresenta falência da mecânica do aparelho respiratório, ou seja, o comando respiratório, o centro respiratório não está eficaz, o gradil costal pode ter tido uma fratura ou está limitado, um comprometimento na pleura, nesse parênquima, tudo que envolve essa condição, a ativação nervosa, né, a condução nervosa pelos nervos, no caso, por exemplo, diafragma nervofrênico, intercostal, para que ofereça, né, uma normalidade, isso vai estar comprometido. Numa doença, por exemplo, neuromuscular, neurodegenerativa, esses pacientes eles tendem, ao final da vida, a ficar dependente de uma ventilação, muitas das vezes até não invasiva, em função desse comprometimento. A fraqueza muscular generalizada, né, no sentido também da parte respiratória específica de comprometimentos, que possa ter várias causas, e aqui uma das características também que a gente vê pensando na parte neurológica é uma escala de coma de Glasgow menor do que 8, seria uma questão de rebaixamento do nível de consciência e traria comprometimento, e seriam situações que compromete, né, que a via aérea fique pérvia. E alguns casos para prevenir complicações respiratórias. Esse paciente ele foi submetido a uma cirurgia de grande porte, ele precisa desse suporte inicial,
ele tem uma deformidade torácica instalada que traz esse comprometimento, numa condição de obesidade mórbida. Então nós temos doenças específicas, né, como a de Piwik, né, que é relacionada com as alterações da ventilação para o paciente obeso mórbido. Um paciente ele teve um trauma torácico por um acidente e ele está com tórax instável, então ele teve uma descontinuidade de externo, de costelas, isso também teria indicação. Outro aspecto a ser abordado, pensando ainda nas indicações do suporte ventilatório, é a clássica insuficiência respiratória. E a insuficiência respiratória ela pode ser hipercápnica, hipoxêmica e mista. Nesse quadro aqui, eu só trouxe para vocês a condição do entendimento para seguirmos. Então veja, as alterações gasométricas de gás carbônico, pressão arterial parcial de gás carbônico, oxigênio, tá bem? E aqui a diferença alvéolo arterial de oxigênio, que é essa condição de que é medida a concentração de oxigênio na unidade alveolar e a pressão arterial de oxigênio no capilar pulmonar ou no sistema arterial do meu paciente. Então, quando se há uma diferença, ou essa diferença é muito grande, indica que eu tenho alguma alteração nesse meu processo, nessa minha troca. Tudo bem? Então, basicamente, a insuficiência respiratória hipercápnica, ela se dá por uma condição de hipoventilação alveolar. Então, eu não consigo eliminar esse gás carbônico. Então, o que vai acontecer? Eu tenho aumento do gás carbônico, é uma insuficiência respiratória ventilatória. E a PaO2 ela pode ou não estar baixa. Mas a diferença arterioalveolar ela está normal. Então, por quê? O problema está aqui na hipoventilação e não necessariamente, né, nessa condição do interstício ou nesse terceiro espaço ou na condição alveolar e capilar. Na hipoxêmica, eu já tenho uma alteração dessas trocas alvéolos capilares. Obrigatoriamente, eu tenho uma redução da PaO2, uma hipoxemia, e, consequentemente, esse aumento da diferença arterioalveolar de oxigênio. É claro que tem outras características que definem a insuficiência, mas, de início, essas seriam as informações para que vocês entendam. Segundo, né, o consenso de ventilação mecânica, eles trazem para nós, então, quando considerar a ventilação mecânica ou suporte ventilatório invasivo, e as principais variáveis a serem consideradas. A primeira, então, é a frequência respiratória. Esse paciente já vai se encontrar, eu tenho como característica uma taquipneia, uma frequência respiratória maior que 35. Ele começa a gerar um volume corrente mais baixo, menor que 5 ml por quilograma de peso. A capacidade vital, que consiste numa inspiração e uma expiração máxima, por ml de quilogramas de peso, o normal é de 65 a 75, ele está fazendo baixo, né? Então ele tem um valor de capacidade vital reduzida, diminuída. Então, existe já uma relação aqui, né, com a força, com a questão do volume. O volume minuto, que se dá pela frequência respiratória e volume corrente, o normal é de 5 a 6 litros por minuto, esse paciente vai estar com o volume minuto aumentado. Então, é aquele paciente que muitas das vezes ele respira muito rápido e curtinho, então ele fica... Por quê? Então, ele aumenta a frequência respiratória e o volume minuto ele contempla, né, essa variável, consequentemente vai aumentando ele como um todo. Ou é aquele paciente que faz, né, uma baixa frequência respiratória e altos volumes. Isso também não é interessante. Com relação à força muscular respiratória, nós temos medidas da pressão inspiratória e expiratória. Temos um aparelho que nos permite fazer essa avaliação. O normal de 80 a 120, esses pacientes estão fazendo medidas baixas. Então, a PI max, né, que é a pressão respiratória, ela é negativa, porque ela gera uma pressão negativa. Então, ela está maior que menos 25. Então, está menos 26, menos 27, etc.
a menos 24, né, menos 23, então isso é um fator de comprometimento. E a pressão expiratória, que é na expiração, também ele está gerando valores 23, 22, 20, isso então são indícios de fraqueza muscular, ins e expiratória. Espaço morto são aquela região onde que não há troca, né? E nesse contexto, um espaço morto muito aumentado é um indício de uma hipoventilação, né, uma constatação. Depois nós vamos para as análises gasosas de gás carbônico, o normal de 35 a 45 e um aumento, né, maior que 50, e a gente volta lá na questão da insuficiência respiratória tipo 2, né, que nós temos uma situação de hipercapnia, de hipoventilação. E para oxigenação, num paciente numa condição ambiental normal, a fração inspirada de oxigênio de 21%, o esperado é uma medida de 80 a 100. E esse paciente ele vai estar com uma condição menor do que 50, indicando então um quadro de insuficiência respiratória tipo 1, a hipoxemia, hipoxêmica. E aqui eu retomo o que eu comentei com vocês da diferença da pressão alveolar e arterial de oxigênio. Mas aqui levando em consideração um paciente que está recebendo 100% de oxigênio. Então veja, eu tenho uma análise em que a fração inspirada de oxigênio, o que chega para esse meu paciente é 100% de oxigênio e o quanto haveria de existir com relação a essa diferença. O normal dessa diferença, e aqui, pessoal, tem variações, tá? Com relação à idade, ao contexto do meu paciente, é de 25 a 80, e esse paciente vai estar muito aumentado, né? Olha só, vai estar com 350. Outra condição a ser avaliado é conhecido popularmente como índice de troca, que é a relação entre a pressão arterial parcial de oxigênio e a fração inspirada de oxigênio. Se nós fôssemos calcular aqui, fazer esse cálculo com vocês agora, e coletasse uma gasometria de vocês em ar ambiente, 21%, e o normal, lembra de uma PO2 que é de 80 a 100? Se vocês estivessem nesse parâmetro, que obviamente devem estar, eu colocaria, por exemplo, 90 de PO2 dividido por 0,21, que é a fração inspirada de oxigênio. Esse valor vai dar próximo de 400, 300 a 400, isso que é o esperado. E um paciente que está com um valor menor que 200 é um paciente que já está com características, né, de uma síndrome do desconforto respiratório agudo, ou atualmente, né, como é falado agora especificamente para a questão do COVID, a síndrome respiratória aguda grave. Então, muitos desses parâmetros, dessas variáveis, a gente consegue avaliar e medir, além da questão neurológica que eu já comentei, né, do rebaixamento do nível de consciência, e a clínica como sendo soberana. Você percebe o paciente que já não tem mais condições de manter as suas condições vitais normais, e especificamente para a parte respiratória, assim então indicaria a ventilação mecânica. Pessoal, tudo bem até aqui? Vocês estão compreendendo? Tudo certo, professor. Beleza, ótimo. Posso prosseguir? Professor, só uma dúvida. Aí na relação, na diferença do alvéolo para o sangue, no ar ambiente seria de mais ou menos quanto? Só para ter uma noção. Então, aí a gente tem uns cálculos, porque aí o que a gente tem que levar em consideração? A pressão barométrica, a concentração de gás carbônico, o coeficiente respiratório. Então tem todo um cálculo que a gente faz para isso. Isso pode variar, mas geralmente ele vai ficar próximo de 5 a 6, até 10 é tolerável. Beleza, professor. E obrigado. Aí tem até um cálculo que a gente faz para a quantidade de oxigênio também que é ofertado para o paciente. Tudo bem? Mas o que é importante vocês entenderem aqui? Você vê que se com 100%, ou seja, o paciente respirando a 100%, ele ainda não está executando uma boa troca. Quem fez a pergunta para mim?
Gabriel chama. Ô, Gabriel, eu vou, no finalzinho, se der tempo, eu te mostro como que a gente faz essa outra avaliação e você vai entender o resultado, tá bom? Perfeito, professor. Muito obrigado. Beleza. Bom, vamos lá. Então, quais são os objetivos, né, do suporte ventilatório na insuficiência respiratória pulmonar? É tentar manter ou melhorar essa relação ventilação-perfusão, consequentemente melhorar a pressão de oxigênio, aumentar a ventilação alveolar, assim eu consigo eliminar o gás carbônico e dessa forma eu corrijo o pH, que muitas das vezes esse paciente vai entrar numa acidose respiratória, aumentar o volume pulmonar, que tem uma relação com a ventilação alveolar, a fim de prevenir ou, se esse paciente já manifesta atelectasia, poder tratá-lo. Otimizar a capacidade residual pulmonar. Então, a capacidade residual pulmonar é a somatória, né, do volume residual e o volume de reserva expiratório, com a finalidade de manter esse pulmão numa certa condição de abertura e estabilidade. E reduzir o trabalho muscular respiratório. Se o paciente ele está com déficit de captação de oxigênio e ele está com trabalho respiratório aumentado, ele vai consumir muito mais ainda o consumo de oxigênio, tá? Então, isso faz com que esse paciente apresente mais manifestações. Então, se você reduz o trabalho respiratório, você diminui esse consumo de oxigênio sistêmico e cardíaco, diminui a pressão intratorácica e consegue estabilizar a parede torácica. Os ventiladores mecânicos microprocessados, que é esses que eu comentei com vocês, que geram pressão positiva e eles já têm essas telas de interação, eles são inúmeros. E cada um, né, tem a sua marca, o seu modelo, conforme a sua empresa, tá? Então, a gente tem, por exemplo, as marcas da Drager, da Savina, nós temos o Intermed, que é brasileiro, o Dixon, que é brasileiro também, mas o importante é vocês entenderem a ventilação mecânica, porque tendo o ventilador e o manual, você consegue depois ajustar e localizar as informações e os recursos que você precisa para atender esse paciente. Só para vocês terem uma noção, eu trouxe aqui 3 softwares para vocês. Esse seria, então, o da Intermed. Ele faz, né, a interação com o paciente. Então, na hora que eu inspiro, aumenta a pressão. Na hora que eu expiro, ele diminui a pressão. E, como eu comentei com vocês lá a respeito da equação do movimento, quando eu tenho um ato inspiratório, vocês vejam o aumento do fluxo, que aumenta o volume, que aumenta a pressão. E depois esses níveis reduzem, eu tenho a expiração. Essas grandezas físicas, elas acontecem, são geradas simultaneamente. Depois, nós temos esse ventilador que é o Hamilton. Eu vou acessá-los para vocês terem uma noção de como que ele funciona também. Eles solicitam, né, então, para iniciar a ventilação, eles já querem informação a respeito do gênero, da questão da idade, né, se é pediátrico, neonatal, e também o peso desse paciente, porque a gente ventila o paciente com relação a essa condição. Acho que travou aqui para mim. Agora.
Professor, esses softwares são abertos? São abertos. Depois eu posso disponibilizar para vocês ou passar o endereço. Obrigado. Ele não está querendo colaborar comigo agora, pessoal. Vamos ver se ele vai. Agora vai. Então, veja. Ele solicita, né, o tipo de paciente que eu quero trabalhar. Então, eu já direcionei para uma questão masculina. O paciente tem 1,70 m e ele já me dá um peso que é estimado para essa altura. E aí eu tenho o início da minha ventilação, novamente, do que vocês estão vendo, a geração aqui da pressão, do volume e do fluxo. Mas aí a gente volta depois para conversar sobre isso. Bom, então, como que é esse princípio da ventilação mecânica? O ventilador ele tem que gerar um fluxo de gás para promover uma variação de volume com a variação da pressão associada. Então, esse é o circuito interno do ventilador. Esse ventilador, obrigatoriamente, ele tem que estar ligado na energia elétrica, mas ele também tem uma bateria interna. Ele precisa estar ligado na rede de gases. Os ventiladores, eles podem... Tem alguns modelos que somente o oxigênio, em outros, oxigênio e gás comprimido. Esses gases, eles têm que estar, né, ligados lá na régua, com o manômetro e numa pressão de 3 a 4 kgf, para gerar uma pressão suficiente para o aparelho funcionar. Tendo energia elétrica e gases, o que vai acontecer? Eu tenho a conexão desse equipamento com o meu paciente, e essa conexão se dá através de um circuito, né? Então eu vou ter um ramo inspiratório e um ramo expiratório, e a via aérea artificial desse meu paciente. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho a inspiração, a válvula inspiratória se abre e a válvula expiratória se fecha, para que o ar entre, percorra e vá até meu pulmão. Quando a inspiração foi finalizada, isso nós controlamos, né, o tempo e o quanto nós queremos com relação a isso, fecha-se a válvula inspiratória e abre a válvula expiratória para a saída do ar. Então, o esquema da ventilação, o funcionamento básico do ventilador, ele se dá através disso. Então, a concentração de oxigênio eu consigo fazer pela rede de gases e controlando no próprio ventilador. Eu consigo ofertar 21% até 100%. Esse paciente ele pode receber 100% de oxigênio, como foi naquele caso que eu falei para calcular a diferença alvéolo arterial de oxigênio. E assim eu mantenho o suporte ao meu paciente. Vamos lá para ver se vocês... Deixa eu tentar atualizar aqui, ver se ele vai. Olha só. Vocês estão visualizando, pessoal, a animação? Sim. Então vejam, ó, eu tenho as válvulas, que elas se abrem para que o ar adentre a via aérea, depois ela se fecha para o ar sair por aqui. Então, quando essas válvulas inspiratórias se abrem, a expiratória se fecha, e depois, para esvaziar, a válvula expiratória se abre e o ar sai para o ambiente. Então, esse é o funcionamento básico do ventilador mecânico. Mas há toda uma sincronicidade dessas válvulas, desse controle, para a determinação dessa inspiração e expiração. Muito bem. E como eu mostrei para vocês já naqueles gráficos, nós vamos ter, então, a dimensão, né, e a representação gráfica, que são as curvas de volume, fluxo e pressão. Isso acontece simultaneamente e eu já consigo determinar, identificar algumas informações a respeito disso. Por quê? O ventilador ele vai ter uma opção
de um modo em que o paciente não consegue interagir com a máquina, ele vai fazer todo esse processo, então a gente chama isso de um modo controlado. Em alguma situação, esse paciente começa a interagir com a máquina, a gente chama isso de modo assistido, e numa outra situação, é um paciente que ele já tem uma respiração espontânea e ele já consegue executar e manter o seu ritmo respiratório, sua condição habitual, normal. Então, vejam, numa condição que eu controlo o volume, então, olha só, o fluxo de ar começa a entrar, vai gerando uma pressão no sistema e vai aumentando o volume. Então, quando a curva de volume sobe acima do zero é inspiração, quando desce é expiração, volume expirado. O fluxo de ar ele sobe, depois ele estabiliza até atingir aquele volume que eu predeterminei, depois ele desacelera e volta para o zero novamente. E a pressão, a mesma coisa, a pressão inspiratória ela vai subindo, atinge um limite conforme, né, a impedância do sistema respiratório, que nós falamos lá a questão da complacência, e depois eu tenho a expiração. Então vejam a simultaneidade e a relação dessas três grandezas na geração do volume. Bem? E esses gráficos eles são gerados de uma forma escalar. Então, as medidas pelo tempo. E isso vai acontecendo, e esse registro vai acontecendo de forma contínua. Então, quais são os controles básicos que eu tenho no ventilador mecânico? Okay? Como eu comentei com vocês, a primeira e uma das opções é a fração inspirada de oxigênio. Então, o quanto que eu vou ofertar de oxigênio para esse sistema respiratório, para muitas das vezes fazer o controle da PaO2, tá bem? Então, isso vai depender dos gases, principalmente do oxigênio, obviamente, ok? Então, o oxigênio ofertado tem a relação com essa fração inspirada de oxigênio, que nós, na sigla, nós comentamos e falamos como FO2, e vai ter a relação com a concentração de oxigênio. Então, óbvio, né? Lá, pelas leis da física, a gente sabe quanto maior a concentração para passar para outra estrutura, quando tem o equilíbrio aqui, né, disso, a gente consegue manter o que é esperado. Então, por exemplo, se eu aumento a exposição à pressão de oxigênio, a tendência é esse oxigênio passar para esse sangue, para esse capilar. Então, consequentemente, eu aumento a pressão arterial parcial de oxigênio. O que se espera, né? O que se almeja, e já seguindo uma recomendação das diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, que é a mais atual, apesar de ser de 2013, é a mais atual que nós temos com relação a esse assunto. O quanto de fração inspirada de oxigênio a ser utilizado? O menor possível, porque a gente sabe que uma exposição excessiva de oxigênio é lesivo ao meu sistema respiratório. Então, uma das opções é ofertar uma fração inspirada de oxigênio que permita uma PaO2 desejada para o meu paciente. Numa situação que aqui eu obtenho através da gasometria. Outra opção é manter uma saturação periférica de oxigênio, né, ou da gasométrica, de 93 a 97. É óbvio que vai ter variação para cada caso. Por exemplo, um paciente DPO-cítico, que é um paciente crônico, eu não vou conseguir almejar ou ter uma condição clínica de 97, eu vou esperar um menor, né? Mas, em média, de 93 a 95, essa é a meta. Outro exemplo para vocês. A meta para os pacientes COVID, seja ele em ambiente ou suplementação de oxigênio em ventilação, é 93 e 95. Então, atingindo essa meta, a gente pode controlar nesse aspecto a oferta de oxigênio ao meu paciente. Outra característica que nós podemos, dependendo do ventilador, as opções, é o fluxo inspiratório. Então, o que é o fluxo? É a velocidade de ar por unidade de tempo. E alguns ventiladores, eles nos dão opções de oferta de
desse fluxo, né? Então, veja, ele começa acelerado, depois ele estabiliza e vai desacelerando. Aqui ele acelera rapidamente, depois vai de forma decrescente. Então, a gente chama isso de um fluxo de onda quadrada, de onda descendente. Esses são os mais comuns que nós utilizamos. Basicamente, a onda quadrada é mais para monitoração do sistema respiratório e o descendente, ele melhora a distribuição do gás no sistema, tá bem? Então, a gente opta por essas escolhas durante a ventilação. Se o paciente não tem condições de realizar o ritmo respiratório, obviamente ele vai precisar de frequência respiratória. E nós determinamos essa frequência respiratória do paciente na ventilação mecânica. Então, eu vou determinar isso através da frequência respiratória, que é a incursão por minuto. Eu consigo, então, através disso, já controlar o fluxo inspiratório, a velocidade com que esse ar vai adentrar. Se esse fluxo de ar ele entra muito rápido, o tempo inspiratório vai ser baixo. Se esse fluxo inspiratório ele tiver lento, o tempo inspiratório vai ser maior. E todo ciclo respiratório tem uma inspiração e uma expiração. Se eu prolongo o tempo inspiratório, eu encurto o tempo expiratório. Então, eu tenho que ficar atento para essas condições. Então, deixa eu dar só um outro exemplo aqui para vocês entenderem. Eu seleciono lá no ventilador mecânico para o meu paciente uma frequência respiratória de 15 frequências respiratórias, tá? Então, o que vai acontecer? O ventilador ele é um software, então ele vai pegar 60, que 1 minuto é 60 segundos, e na ventilação o tempo é por segundo. Ele vai pegar 60 e vai dividir por 15. Então, 60 dividido por 15 é 4 segundos. Então, se eu lancei lá no ventilador uma frequência respiratória de 15, a cada 4 segundos vai ser executado um ciclo ventilatório, com inspiração e com expiração. Então, por isso que eu falei da importância de eu controlar essa condição aqui. Geralmente, né, a relação inspiração e expiração ela fica de 1 para 2, de 1 para 3, porque eu tenho uma expiração um tempo maior do que a inspiração. Se eu deixo esses tempos muito equivalentes, o paciente ele não vai ter tempo para exalar todo o seu ar, por exemplo. Ou se eu inverto essa relação, é aquele paciente que vai ficar sem tempo de expiração e a tendência é ele acumular mais ar dentro do pulmão. Então, isso eu tenho que ficar atento para essas condições. Então, eu lancei um valor e depois eu vou controlar outras informações para ajustar nesse ventilador. Entendendo isso, então, se eu tenho uma inspiração e uma expiração no modo espontâneo, no ventilador ele vai mimetizar essa condição. Então, a gente vai chamar isso de ciclo ventilatório, a resposta do ventilador frente a essa condição de controle. E quais são as fases do ciclo ventilatório? Nós vamos ter uma inspiração e uma expiração, óbvio. Mas isso, ele também, na ventilação, ele é mais detalhado. E a gente vai aprender isso a partir de agora. Então, pessoal, eu vou pedir para que vocês, lembra que eu combinei? De vocês terem um papel aí e uma caneta, um lápis. Faça, por favor, para mim, copiem aí na folha de vocês esse registro, esse gráfico. E a numeração, 4, 1, 2, 3 e 4. Quando vocês estiverem prontos, vocês me avisam que eu vou adiante.
Tudo bem, pessoal? Posso prosseguir? Sim, professor. Meu xará Bruno, você está aí presente? Oi, professor. Tudo bem? Tudo certo. Então vamos lá. Olha só, nós temos aqui... Você fez o desenho aí no teu papel? Fiz o desenho, professor. Beleza. Bruno, olha só o que está acontecendo. Eu tenho uma condição, que é o fluxo de ar, tudo bem? Pelo tempo. Então, esse fluxo ele vai se modificando durante esse meu ciclo ventilatório, de inspiração e de expiração. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Beleza. Desses números 4, 1, 2, 3 e 4, qual você acha que é a inspiração? Bom, seria o... Eu penso que o 4 esteja no fluxo 0, né? E aí o fluxo no 1 esteja positivo. Então a inspiração seria no 1. E é isso. Perfeito, Bruno. Até Parabéns. o- Então, lembra que a pressão ela é positiva? Então, o ventilador ele começa a gerar uma pressão e vai aumentando o fluxo. Então, o fluxo de ar vai aumentando, ele estabiliza, mas ele continua. Então, o ar está adentrando a minha via aérea. Beleza. E aí, Bruno, depois que eu fiz uma inspiração, eu tenho a Expiração. expiração. E onde você... Que número que você me falaria que representaria a expiração? Então, a expiração, sendo o fluxo de ar negativo, é representado pelo número 3. Muito bem, Bruno. Parabéns. Perfeito. Palmas para o Bruno. Olha Obrigado, só. professor. O que acontece? No ventilador, como ele é uma máquina, ele precisa disso, mas ele vai ter outros detalhes para dizer quando que ele tem que começar esse ato, quando ele tem que terminar esse ato. E é isso que a gente vê a partir de agora com relação ao ciclo ventilatório. Então, veja, na fase inspiratória, que é esse momento aqui, que é o que o Bruno comentou a respeito lá, que é o número 1 do desenho de vocês, eu identifico isso na curva de fluxo, eu identifico isso lá no volume, que é então, o volume inspiratório, perdão, na pressão, né? Na pressão inspiratória, e no volume inspiratório. Isso vai permitir, então, a insuflação pulmonar. Só que a geração desse volume, dessa pressão, desse fluxo, ele é dependente da impedância do meu sistema respiratório. Se esse pulmão ele vai ser mais complacente, mais flexível, se ele vai estar mais resistente, se o paciente está com broncoespasmo, né, então ele tem uma constrição, uma redução da luz dessa minha via aérea, isso vai ser um fator agravante. Se ele tem um derrame pleural, vai dificultar a expansão desse meu parênquima. Então, de uma forma geral, o entendimento é esse. Gera-se pressão e fluxo na inspiração. Então, esse é o desenho 1, o número 1 aí da figura de vocês, que é uma representação do gráfico de fluxo. A fase 1 corresponde à fase inspiratória. A fase 2, que é esse pico que vocês veem, é a transição da inspiração para expiração. E nós denominamos isso como ciclagem. Ciclagem é a transição da ins para ex. Como esse ventilador ele vai entender que ele tem que parar de inspirar e começar a expiração. A ciclagem ela pode ser dividida em 4 tipos. Ciclagem a pressão, ciclagem a volume, ciclagem a tempo e ciclagem a fluxo. Quando a ciclagem é por pressão, o ventilador ele vai ficar atento à situação de que você determinou uma pressão e quando essa pressão ela é atingida,
ou seja, a pressão pré-estabelecida ela é atingida, ele inibe a inspiração para começar a expiração. Então, geralmente, isso é medido pela pressão inspiratória. Esse tipo de equipamento ele já não existe mais. Era utilizado mais nos ventiladores mecânicos antigos, como o Build Mark VII, por exemplo. Tá bem? Então, por exemplo, você determinava que o ventilador tinha que tirar uma pressão de 20. O ventilador, então, começava a inspiração, a pressão ia subindo. 1, 2, 10, 15, chegava no 20, ele parava a inspiração para fazer a ciclagem e começar a expiração. Outra opção, e os que são mais comuns que nós temos, são esses três aqui agora. A ciclagem ela pode ser a volume, quando você estabelece um volume e o ventilador, controlando o fluxo e o tempo inspiratório, né, com que esse ar vai ser gerado, ele atinge esse volume pré-determinado e ele para a inspiração. Tá? Então, nesse caso, a gente controla o fluxo e o tempo inspiratório, então, a velocidade com que o ar vai adentrar e o tempo que ele vai ficar adentrando. E o que vai acontecer com a pressão? A pressão ela vai ser variável. Por quê? O ventilador ele está atento e ele está preocupado e foi programado para que atinja esse volume pré-estabelecido. Então, Ô, professor, Oi. Desculpa interromper, mas esse IV com... É fluxo. É o fluxo. Ah, fluxo. Tá, entendi. É o símbolo do fluxo, tá bom? Então deixa eu voltar. Se o ventilador ele vai me dar a opção de ciclagem a volume, então quando isso vai acontecer? Quando eu determino um volume e eu controlo o fluxo e o tempo inspiratório, mas a pressão pode sofrer variações. Vejam só. Se é um paciente que está com um parênquima pulmonar muito rígido, você coloca uma pequena quantidade de volume, a pressão fica muito alta, você pode correr risco de parotrauma. Mas o meu paciente, ele está numa condição de não estar gerando volume minuto adequado, então essa técnica talvez ela seria interessante eu aplicar, tá bem? Então, depois a gente vai discutir isso melhor. Outra opção que o ventilador tem é a ciclagem a tempo. Então, o que acontece? Você determina o tempo inspiratório, o quanto tempo vai durar essa inspiração, o fluxo de ar é livre, então a velocidade com que o ar vai passar lá para o paciente ele vai ser livre, porque o ventilador está preocupado em atingir um tempo. E uma pressão inspiratória limitada. Se eu colocar que o ventilador tem que atingir 20 de pressão num tempo inspiratório de 0,8, então a pressão vai subindo, atingiu 20 de pressão, ele continua nessa pressão de 20 até finalizar o tempo inspiratório que você determinou. Então, o tempo inspiratório é o fator para essa transição. Mas o que acontece? Se você está controlando o tempo e a pressão, o que pode acontecer? O volume pode variar demais. Isso é uma condição de você, como responsável pelo controle dessa máquina, de observar essas variações. E por fim, nós temos a ciclagem a fluxo. O que acontece? Esse tipo de ciclagem acontece na respiração espontânea, na qual o ventilador ele observa, né, o fluxo de ar que foi gerado, e quando esse pico de fluxo ele começa a cair, né, geralmente é em torno de 21 a 25% desse pico de fluxo, ele cessa essa inspiração para começar a expiração. Isso aqui é habitual no modo ventilatório que a gente chama de pressão de suporte. Então, o fluxo, o tempo inspiratório, o volume corrente é dependente do próprio paciente. Por isso que eu comentei de uma questão de ser uma respiração espontânea. Então, veja, 1 é fase ins, 2 é ciclagem, e o 3 nós temos a expiração. Então, é a fase em que o volume ele diminui, né? Nós temos, então,
o volume de ar diminuindo, a pressão também começa a diminuir. E qual eu chamo a atenção de vocês agora para essa situação aqui? Vejam só, aqui eu tenho a representação de um gráfico de pressão, aqui a pressão subiu e depois a pressão voltou para o zero. Quando o paciente está em via aérea artificial, ele perde essa condição de manter essa capacidade residual funcional, que vem do ponto de igual pressão, da quantidade de ar de pressão que fica armazenada dentro do nosso pulmão, que é o fisiológico. Quando o paciente vem para a ventilação mecânica, ele perde isso. E uma das opções que nós temos para preservar isso é a PEP, ou PIP, dependendo da escola, eles falam de formas diferentes, tá bem? Então a PEP, ela seria, né, uma sigla de Positive End Expiratory Pressure, tá? É a pressão positiva expiratória final. E olha aqui o que está acontecendo. Nessa situação, a pressão sobe, mas na hora que ela desce, ela não vai mais para zero. O que significa isso? Que eu tenho uma pressão positiva agora nesse sistema, tá bem? O normal, isso de uma forma muito ampla, é de 3 a 5 centímetros de água, tá? Que nós ofertamos essa pressão externa. Mas um paciente que é obstrutivo, ele pode ter uma pressão, essa hiperinsuflação, né? Essa pressão intrínseca, que depois tem que ser avaliada e também revertida, para não trazer complicações ao meu paciente. Ô, professor, isso aí é para evitar a telectasia? Exato. Então, aqui comentei. Você manter essa pressão e esse volume de ar dentro do pulmão. Tudo bem? Entendi, obrigado, professor. Foi o Bruno que perguntou? É isso, porque eu Tá pensei que na fisiologia o alvéolo fecha, né? Isso. Então, ele fecha, mas fica uma pressão positiva. Existe o ponto de igual pressão, né? Que vai permitir com que esse ar que está ali dentro do alvéolo permaneça para depois que seja, né, refeito a movimentação do ar dentro do sistema respiratório. Nem todo o ar que entra, ele vai participar dessa troca, né? E na ventilação a gente precisa desse recurso. Tudo bem, Bruno? Entendi, obrigado, professor. Beleza. Professor, boa Oi. tarde. Boa tarde. O senhor consegue explicar novamente a ciclagem a volume? Porque eu não entendi muito bem o fluxo e o tempo expiratório de controle com o volume pré-estabelecido. Tá bem, vamos lá.